Olá, estamos de volta 2023 com a nova temporada do Sim Ponto Final e iniciamos com um tema muito bacana. Neste mês de março, né, Débora, vamos falar sobre a mulher. Então, mês de março, a mulher tem espaço, tem vez e voz aqui no programa. Serão nossas convidadas. Exatamente. Você é nosso convidado a acompanhar um pouco da trajetória de vida, de superação, da história dessas mulheres que estamos selecionando, né, a dedo, né, Débora, para trazer para você, nosso telespectador, para que elas possam compartilhar um pouco também da sua história de superação. Quem sabe você aí se espelha, né, nessa história, nessa trajetória e dê uma elevada aí, possa fazer coisas maravilhosas, assim como essas mulheres. Hoje nós recebemos no estúdio a Suelen Goulart, ela que é fisioterapeuta, professora e coordenadora dos cursos de biomedicina, fisioterapia e tecnólogo em estética e cosmetologia pelo Unidocton. É um prazer recebê-la. Professora, obrigada, viu, por estar aqui conosco. E eu achei a sua história interessante, por isso do convite, né, de estar aqui hoje, porque vocês vão ver, gente, essa mulher faz 1001 coisas. Para ela estar aqui hoje, assim, toda hora me mandando mensagem, vou chegar atrasada, mas eu vou conseguir, vou chegar atrasada, mas eu vou conseguir. E conseguiu e hoje está aqui, né? Obrigada pela participação, viu, Suelen? Bacana ter você aí como a nossa primeira mulher, né, estreando esse quadro neste mês, falando sobre essas mulheres guerreiras. Prazer é todo meu, meninas. Muito legal estar aqui hoje com vocês, né? Realmente, eu acho que eu tenho várias histórias de superação e acho que muitas de vocês que estão aí conosco podem também superar algum limite em algum momento da vida e é muito legal a gente ver o quanto nós vencemos, né? Eu acredito que todas nós temos essa satisfação. É verdade. E conta pra gente um pouquinho da sua história. Você não é de Caratinga, né, Suelen? Não. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou de Dom Cavate, né? Eu nasci e sou criada em Dom Cavate. Lá eu tenho excelentes amigos, assim, até falo que é uma cidade que me proporcionou uma infância incrível, né? Mas quando chegou na faculdade, essa distância e essa cidade que é considerada uma cidade pequena, né? Acabou dificultando um pouquinho os meus estudos. Então, eu fui selecionada em uma faculdade federal em Ouro Preto, mas por uma questão até de talvez maturidade, na época eu me sentia assim, muito insegura de ir para uma cidade tão longe dos meus pais, tão longe de Dom Cavate, e resolvi estudar com uma bolsa de 50% do ProUni na época, aqui em Caratinga mesmo. E desde então eu também acolhi Caratinga como minha cidade e Caratinga me acolheu. Uhum. E quanto tempo você já está em Caratinga? Desde 2011. Tá. Por um tempo eu não morava em Caratinga, eu fazia esse trajeto de ir e voltar todos os dias, né, como muitos colegas fazem. É bem cansativo, quem faz esse trajeto em Dom Cavate tem vários colegas, sabe o quanto é cansativo. E também teve fases que eu fiz esse trajeto 2 vezes no dia, porque eu tinha um trabalho fixo em Dom Cavate, nessa época eu trabalhava na Câmara Municipal de Dom Cavate, e esse trabalho era à tarde. E o estágio aqui em Caratinga, do meu curso, era de manhã. Então eu saía de Dom Cavate, 5h30 da manhã, vinha para Caratinga, fazia o estágio, voltava, trabalhava e à noite voltava novamente para as aulas. Então, assim, eu considero que essa foi uma fase que eu superei muitas dificuldades, muitos desafios, né? Talvez o cansaço físico fosse o menor deles, né? Quantas vezes que nós tínhamos prova, a responsabilidade, a ansiedade de chegar até a faculdade para fazer a prova e, de repente, na estrada, nós tínhamos um caminhão tombado, um acidente que impossibilitava a gente a chegar em Caratinga. Então, assim, realmente, quando eu formei, eu me senti, assim, muito orgulhosa da profissão e de mim mesma por ter superado
tantos desafios, porque no decorrer do curso a gente vê tantos colegas desistindo, Sim. talvez obstáculos tão menores, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que sou fisioterapeuta, de dizer que estudei todo esse tempo em Caratinga, que superei. E aí, antes mesmo de finalizar o curso, eu fui contratada pela instituição no qual eu estudava. E aí, já mudei definitivamente para Caratinga e a luta diminuiu bem. E é interessante que você me disse sobre a questão de transporte. Quando você ia para a escola, você vinha em caminhão? Sim, Que nós conversamos sobre isso, verdade. Muito legal. É até realmente gostoso lembrar disso, porque nós tínhamos um ônibus escolar, né, da cidade de Dom Cavate, que era fornecido para nós virmos e voltar para casa. Porém, tinha dias que a gente fazia isso 2 vezes e que a gente queria muito chegar em casa mais cedo, né? Ou, às vezes, queria vir de carona para a faculdade, para o estágio, para não ter que pagar ônibus, porque o estágio a gente vinha, né, de ônibus a Rio Doce, ou de carro próprio, e nem sempre a gente tinha essa condição, financeiramente falando mesmo. Então, nós já tínhamos um grupo, isso era muito legal quando o WhatsApp surgiu, facilitou muito a nossa vida, que nós criamos um grupo onde a gente tinha o contato dos caminhoneiros de Dom Cavate, que eles, Dom Cavate, quem conhece, sabe que é a cidade da linguiça. E aí, o que a gente fazia? Conversava com o pessoal e combinava. Hoje você vai buscar porco? Você dá carona pra gente? Nós precisamos chegar na faculdade tal horário. E esses colegas foram grandes parceiros nessa trajetória, sabe? Até a gente brincava que no nosso culto, ou na nossa missa de glorificação, nós teríamos que agradecer pela vida deles, porque eles foram parceiros mesmo. Bacana, tinha vezes que eles né? mandavam mensagem nesse grupo: pessoal, estamos saindo de Ponte Nova, acabamos de carregar o caminhão. Olha. Quem quer ir de carona conosco? E assim, muita gente às vezes tem vergonha de contar isso, né? E eu lembro que um dia eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu preciso te contar que eu tô vindo de carona, porque vai que o senhor me vê chegando em algum caminhão aí, e às vezes alguém fala alguma coisa, né? Cidade pequena. E aí, conversei com ele, meu pai falou assim: não, minha filha, tudo bem, eu tô entendendo, mas toma muito cuidado. E aí entra a questão religiosa e a fé também, assim. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, quem me conhece sabe. E eu lembro que eu sempre falava assim: Senhor, se não for para eu entrar nesse caminhão, o Senhor desvia essa carona, né? Porque a gente não sabe e a gente ficava também, às vezes, com medo. Claro. Mas nós tínhamos um grupo muito legal e isso foi uma ajuda muito grande que nós tivemos durante o curso. Essa história é muito um legal, exemplo né, muito Débora? Não tem limite. Você pra quem olha quer estudar, para quem quer você conquistar. imagina que já passou por essa situação? E a gente, quem quer... dá o seu jeito, esse é o grande ponto. Quem quer, consegue. É muito bacana. E hoje a gente vê muito, né, essa questão, até mesmo por conta da pandemia, né, estudando em casa ou fazendo atividades em casa, acaba se acomodando de certo ponto, não é? Sim, verdade. E aí, se você chega com alguma atividade diferente, com uma situação em que exige um pouco mais de disposição, as pessoas têm medo. Pequenas jovens, dificuldades, né? Às vezes as pessoas vão achar grandes desafios. Né? Eu falei isso para os nossos alunos recente. Eu estive em João Molevade, onde nós temos um número grande de alunos da fisioterapia, e aí os meninos reclamando, às vezes, da distância, outros reclamando porque foram fazer um estágio em um laboratório e lá tinha poucos materiais. E aí eu conversei com eles e falei assim: gente, é oportunidade. Sejam criativos, corram atrás daquilo que vocês querem. Porque muitos lugares que eles vão chegar, por exemplo, para fazer um estágio, não vai ter o material que eles precisam. E quem é criativo que vai superar, né? Que vai ir além. Então, eu acho que realmente é legal, assim, sabe? A gente olhar, porque não é só eu, como eu, tem várias outras pessoas que têm tantas histórias legais de superação. Sim. E eu tinha uma amiga de sala, assim, que passou por isso tudo comigo.
que é a Isadora, até gostaria muito que ela estivesse nos ouvindo, e a Isadora foi uma grande parceira, nós éramos de Dom Cavate e da mesma sala, assim, então a gente superou esses desafios juntas. Outra mulher aí de destaque, outra mulher. né? Olha que bacana. E nesse percurso, desculpa, Sem Régia, problema, nesse percurso aí, como você chegou aqui para ser professora, hoje coordenadora dos cursos aí da Docton? Sim, a minha vida profissional, eu decidi, assim, por um tempo, eu posso dizer, talvez dar uma pausa, mas não que eu tivesse parado totalmente. Eu diminuí o meu ritmo, porque sempre fui muito acelerada. Com pouco tempo, acho que a Regi hoje, já percebi, né? Na hora. Primeira vez que ela me manda a mensagem, falei, essa é das minhas. Né? Ela falou parecida comigo. Parecida comigo, aceleradinha de tudo. Então, assim, toda a vida muito focada na minha vida acadêmica, na minha vida profissional. Porém, eu li um livro que mudou muito a minha história e desde que eu tive minha filha, Antonella, hoje com 2 anos e 9 meses, eu decidi, assim, reduzir o meu ritmo de trabalho para me dedicar um pouco aos meus filhos também. E aí, abri mão da instituição anterior e recebi uma proposta de trabalho aqui na Unidocton para coordenar esses cursos com uma carga horária flexível, com flexibilidade até mesmo para trabalhar de maneira né, de home office. E isso me ajudou muito. E hoje estou na Docton desde agosto de 2022 e fiquei muito feliz com esse convite, porque me possibilita cuidar dos meus filhos, porque hoje também tenho o Abraão, de 1 ano e 6 meses, e também exercer a minha profissão, que eu amo muito. Eu imagino. Inclusive, gente, podcast, né? Tudo pode. Ela tá de olho aqui no celular dela, porque essa mulher tem que buscar daqui a pouquinho os filhos. Ela falou que deu uma desacelerada, não sei de onde. Eu não queria conhecer a Suelen, então, antes, não. Porque se ela já não tem tempo atualmente, imagina como que ela era antes. Poxa, brincadeira. Mas a gente ainda está em tempo. Eu ainda tenho alguns minutos para buscar os meus na escola. E aí nós vamos continuar este bate-papo, que é muito interessante. E nessa vida sua toda corrida, como que foi respirar e parar e decidir, eu quero ter filhos? Foi uma decisão ou surgiu? Nós estamos entrando agora, Suelen, nessa questão da mulher, da superpoderosa, que faz de tudo mais um pouco e dá conta. Sim, eu decidi que eu queria casar, eu queria ter filhos, mas isso não aconteceu de forma tão assim programada. Eu queria casar, eu queria ter filhos, mas não imaginava que seria dessa forma. Mas Deus me conhecendo da forma que Ele conhece, Ele me mandou a Antonella assim de repente. E quando eu penso que não, Ele de repente me mandou o Abraão também, sabe? Então, eu tenho 2 filhos com diferença de idade de apenas 1 ano e 3 meses. 2 bebês. 2 bebês, né? E sou muito feliz, porque eu acho, assim, que Deus sabia da minha condição e sabia que, de repente, se eu tivesse a Antonella e esperasse o momento ideal para ter o Abraão, eu não aconteceria. E eu tinha um sonho também de ser mãe, de ter 2 filhos, principalmente um menino e uma menina. E hoje eu me sinto assim completamente realizada de ver, né, o meu crescimento, tanto profissional, mas como mulher, né, me sentir realizada na minha vida familiar, na minha vida espiritual. Hoje eu consigo me dedicar também. Hoje mesmo eu preciso ir à igreja. Então, assim, eu consigo, sabe, ser essa Suelen em diversas áreas da minha vida. E eu considero que mesmo com essa correria, mesmo com tantas obrigações, porque ser mulher, ser mãe, ser esposa, né, também não é fácil. Sim. Mas eu considero que hoje eu consigo exercer todos esses papéis com bastante êxito e alegria. Eu sinto muita alegria de trabalhar na Docton, de ter vocês como colegas de trabalho. Eu sinto muita alegria do meu casamento, dos meus filhos, de saber que de manhã eu estou com os meus filhos, estou orientando eles na tarefa escolar, na tarefa da casa, e que à tarde eu vou trazer para a escola, vou ir trabalhar, que à noite eu vou voltar, vou ficar com a minha família, com meu esposo. Então, assim, realmente é muito gratificante. Mas é trabalhoso. Muito. Muito. Não, isso aí eu acho que quem me conhece e quem convive comigo sabe.
né? E aí, assim, eu não posso dizer que tudo é flores, né? Eu preciso também ser sincera. E você Claro. acha que tem muita cobrança? Que as mulheres ainda são muito cobradas, Suelen? Sim, com certeza. Porque tudo que a gente se propõe a fazer, a gente é cobrada, né? Nós somos cobradas como dona de casa, como mãe, como profissional, né? E a gente precisa conseguir equilibrar o emocional para isso tudo, né? O que às vezes é o mais difícil, é ter condições de exercer todos esses papéis e estar bem. Exatamente. Porque além da sua família, a gente também não pode esquecer, existem ainda as outras famílias. A sua família, além dos seus filhos, sim. tem o seu pai, a sua mãe, os tios, a família do seu esposo, do seu marido. Então, assim, gente, eu vejo que é uma carga para a mulher. E não é só cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente gente. também, né? Isso. Porque o tempo todo a gente tá falando que ela cuida. Ó, e Débora, nesse gancho seu de se cuidar, eu quero saber dessa mulher super atarefada. Como que ela faz para se cuidar? Incrível, gente. Isso é uma coisa que eu me cobro muito. Porque eu acho que eu preciso, é o meu momento, sabe? Sim. E eu faço esse momento acontecer, né? E hoje pela manhã mesmo eu fiz esse momento acontecer para eu conseguir fazer minhas unhas, né? Então, assim, eu sempre consigo articular entre um soninho do bebê, igual o Abraão hoje pela manhã dormiu. Eu carreguei a Antonella comigo, vamos lá fazer unha com a mamãe. E ela foi fazer unha com a mamãe e eu consegui fazer minha unha. E ontem eu consegui arrumar o meu cabelo. Então, eu vou fazendo, talvez nem sempre como eu gostaria. Sim. Tudo num dia só, para que no sábado eu tivesse linda para sair com meu esposo. Nem sempre dessa forma. Mas eu vou dando os meus jeitinhos para não deixar de cuidar de mim também. Isso é importante. E eu queria que você aproveitasse, né, Débora, esse espaço para dar um recado para as mulheres em geral. E também para as adolescentes que estão ouvindo esse podcast, né? Olha, grande história de vida, viu? Superação total, né, Débora? Sim, pessoas que têm sonho em estudar e acham que tem alguma barreira aí, ó. A Suelen é um ótimo exemplo. Exatamente. Eu acho que todas nós mulheres deveríamos nos preocupar com o cuidado, né, com a nossa estética, com a nossa aparência. E eu acho que a gente precisa dedicar esse momento, a gente precisa conseguir dar prioridade para esse cuidado também, sabe? Acho que isso também precisa ser prioridade. E eu sempre falo que tudo aquilo que a gente coloca como prioridade, a gente consegue, né? E dentro dessas minhas prioridades, eu também preciso me ajustar com uma que eu me cobro muito, que é conseguir fazer atividade física. Nossa, né? nem me Porque fale. eu sou profissional de saúde, Aham. eu consigo compreender a importância da atividade física, né? Não só porque eu sou profissional de saúde, mas todos nós sabemos, né? Da E é algo importância. que eu ainda não consigo, é algo que ainda me deixa frustrada, mas eu entendo que o erro está em mim mesmo, porque eu ainda não consegui me organizar e colocar isso como prioridade na minha vida. Então, mesmo eu conseguindo tantas outras coisas, ainda tem coisas que, às vezes, o desânimo fala mais alto, ainda tem coisas que, às vezes, o cansaço, né? Mas é bacana você falar isso, porque justamente eu acho isso. A gente não precisa ser super-heroína o tempo todo. Exato. Vai ter hora que a gente vai estar cansado e tá, É normal, e tá tudo bem. Sim, né? o que não precisa, o que a gente não pode deixar é que seja só o cansaço, né? Eu acho Prevalecer. que prevalecer Sim. ou o desânimo, Porque ou às senão vezes você já vai, talvez esteja caminhando para um quadro já que você precisa de ajuda É, psicológica. Agora, você exatamente. ficar triste, às vezes, você ter cansaço de vez em quando, isso é normal, né? Isso. Faz parte da nossa se rotina, tiver também né? algum problema, né, Débora, que tenham coragem e que procurem tem que falar ajuda. socorro, eu preciso de A Sueli ajuda. da área de saúde sabe muito bem falar também dessa questão. Se a mulher está se sentindo mal, baixa autoestima, Procurar ajuda, né? peça ajuda. Né? Isso é uma coisa muito legal e é uma coisa também, assim, que me ajudou muito em toda essa minha carreira, tanto como profissional, tanto como mulher mesmo, dizendo das outras áreas, foi a terapia. Olha que bacana. Eu acho incrível terapia, né? Então, eu acho que compartilha com a é um gente esse investimento momento. que todos Legal. nós deveríamos fazer, né? E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava extremamente focada na minha vida profissional, eu procurei ajuda
de uma psicóloga que eu amo de paixão, assim, sabe? Eu admiro muito como profissional, é a Márcia. Eu espero que ela também esteja aqui conosco. Sim. É uma profissional excelente, Márcia Barbosa. Eu super indico. Ela me ajudou muito nesse processo, porque ela me ajudou a entender que eu não seria só a Suelen profissional. Eu precisava me organizar para eu ser a Suelen esposa, a Suelen em outras áreas da minha vida, a Suelen filha, né? Porque esse meu contato com os meus pais é extremamente importante. Para vocês terem noção, hoje eu estou morando em Caratinga, mas eu vou para Dom Cavate todos os finais de semana. E quanto tempo daqui até lá? É 1 hora. De carro, 55 quilômetros. Então, todos os finais de semana, os meus filhos já perguntam: mamãe, hoje é sábado? Porque quando eles veem alguma coisa fechada, eles não imaginam, é sábado, é dia de ir para a casa da minha avó. Porque esse contato com os meus pais é importantíssimo para mim, né? Então, eu precisei, assim, aprender. E a terapia me ajudou muito e ainda me ajuda. Hoje, a Márcia... nós já temos um combinado que quando eu tenho uma demanda legal, assim, alguma coisa que está me trazendo um certo sofrimento, ansiedade, eu agendo com ela e a gente troca informações e ela, né, trabalha comigo aquela questão. Mas as outras eu considero, assim, que eu melhorei muito porque eu tive condições de fazer terapia e eu acho que todas as mulheres que têm condições de fazer terapia deveriam fazer, sabe? É oferecido também, não é? De forma gratuita, várias prefeituras têm psicólogo. Talvez não seja o especialista naquela área, mas já te dá um direcionamento, né? Eu acredito que tem, assim. Todas as prefeituras têm, né? Você trabalha, sabe? Inclusive, a Prefeitura de Dom Cavati, eu trabalhei lá como fisioterapeuta no centro de reabilitação deles. E é muito legal o trabalho que eles fazem com os psicólogos. E tem vários psicólogos. Então, assim, eu acho que todas as mulheres que tiverem interesse, né? Que busquem informações nesse sentido, porque eu acho que a vida, ela é feita de oportunidades, né? Então, talvez você tenha oportunidade de ir num psicólogo agora e fazer a terapia, faça e depois você já está preparada para outros momentos, né? Exatamente. Toda ajuda é válida e, assim, é um peso, cara, que a mulher carrega, não é fácil, não. É muita bagagem. É o que fala da cobrança, né? Cobrança, não tem jeito. Por isso essa que é sociedade patriarcal por isso que é ainda importante nos cobra falar muito. ainda sobre as mulheres, não é, Débora? Sim, nós vamos falar muito Essa ainda. semana, inclusive, nós duas estávamos conversando sobre a questão da igualdade salarial, que agora vai se tornar Tá com proposta de lei já, né? Isso é bom, isso é bacana. Igualdade salarial, iguais, cargos iguais, homens e mulheres, Sim, né? sim. E você já sofreu, por falar nisso, algum preconceito, assim, por ser mulher no ambiente profissional? Eu acho que não. Não consigo bacana. me recordar, assim. Que bacana. Mas eu acho que não. E é muito bom isso, né? Acho que a nossa sociedade está mudando nesse sentido. Aí precisa, né, mudar, né? Legal. É isso aí. Vamos liberar, então, a Suelen para ir buscar os seus meninos na Sim, escola. sim. Porque agora a função mãe Ativada. Ativada, é isso aí. Obrigada, viu, Suelen, por esse Prazer, bate-papo, um bate-papo por compartilhar conosco, leve, bacana. por compartilhar conosco, com os telespectadores da Docton TV, a sua história de vida e de superação. Obrigada, gente, pelo convite, né? E espero mesmo, assim, que um breve resumo sirva de conselho, né? De motivação para vocês, porque eu acho que nós podemos ser o que nós queremos ser. Basta a gente dedicar, né? E aproveitar as oportunidades também que nós temos. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.